Você viu os ídolos caírem. A lista do caso Epstein mostra que homens que pregavam a luz tinham a raiz de barro. Mas a pergunta que vai mudar a sua vida hoje não é sobre eles, é sobre você. Por que você continua entregando o seu poder na mão de quem não sustenta a sua própria humanidade? Enquanto você busca a salvação fora, a vida continua travada dentro. Existe uma lealdade oculta que te faz repetir esse padrão de decepção, seja com gurus, seja com parceiros. Eu sou Viviane Lambert e hoje, com a balança da deusa Maat, vamos descobrir onde está a trava que impede a sua soberania. E atenção, fique comigo até o final, porque não vamos apenas analisar esse caso. Eu preparei uma ativação sistêmica com Maat para tirar do seu peito essa dor da injustiça e te devolver a paz. Você precisa sair daqui mais leve do que entrou. Na visão sistêmica, ninguém trava por acaso. Na verdade, as pessoas travam por um amor cego. Olhe para o Egito Antigo. Maat pesava o coração das pessoas na sua balança. E quem tinha mais sujeira, podridão, não podia ascender. Hoje, os grandes gurus da física quântica, da espiritualidade, têm os seus nomes revelados em listas pavorosas. Um assunto denso, difícil, chocante. E depois do caso do cão-orelha, vem mais essa lambada na gente, que é para a gente encarar frente a frente a dor emocional da injustiça. Dói no fundo do peito, dói no fundo da alma, dá desânimo e muitas vezes a gente pensa: que mundo é esse? Que mundo que eu coloquei os meus filhos? Será que realmente dá para acreditar que existirá um mundo melhor? Calma. Por um momento, eu também me senti assim. Mas é importante entender que, apesar do grande choque que é evidenciar que o nome desses gurus que eu também admirava estão nessa lista, isso precisa vir à tona. Faz parte de uma grande limpeza maior que está acontecendo na transição planetária. O que aconteceu com esses gurus foi uma falha na raiz. Eles cresceram, expandiram, se tornaram famosos, grandiosos para este mundo, mas acabaram com as suas raízes podres, não cuidando do essencial, do que mais importava. Deixaram o ego e as sombras tomarem conta. O que aconteceu então? Uma árvore com a raiz podre cai e machuca quem está perto. Quem tratava e olhava para esses homens como grandes ídolos acabou se machucando nessa história. E esse episódio acaba ativando gatilhos. Sabe quando você é criança e começa a descobrir os defeitos do seu pai? Começa a entender que o seu pai, para além do seu pai super-herói, é um ser humano que também erra. Talvez o grande erro do seu pai tenha sido te abandonar, numa morte precoce, por exemplo. Ou realmente, nessa vida, nessa prática, não te assumir, não te criar. Às vezes ainda, esse pai estava tão preocupado com você que ele só trabalhava. E, para ele, como adulto, ele estava fazendo o melhor em te dar sustento. E você só queria presença, amor. Quando acontece esse tipo de evento catastrófico, coletivo, que abala muitas pessoas, assim como foi o caso Orelha, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também, isso abala mais ainda profundamente porque toca nessas feridas. Muitas vezes a menina se descobre ali com 4, 5 anos, com esse pai imperfeito. Começa a sentir falta do pai idealizado, do pai herói. Sabe o que acontece? Ela sente a dor emocional da injustiça, a dor emocional da traição. Aquele pai que troca ela pelo futebol, por outra mulher, se você conviveu num lar onde seu pai traía sua mãe. E essa criança pega essa dor para si. Lembra quando eu falei lá do amor cego? O amor cego é aquele amor infantil, onde, por amor a você, isso é uma frase sistêmica muito famosa,
a sua mãe, você, por amar demais essa mãe, como uma criança inocente, você pega essas dores que ela carregava e traz para si e começa a carregar por toda a sua vida. E portando essa dor, você começa a repetir o padrão de ser injustiçada e traída nas suas relações. Não necessariamente a traição de homem e mulher, mas aquela sensação de o meu marido não me valoriza, o meu marido prefere o trabalho do que a mim, ou alguma outra atividade. Nunca tem tempo para mim. Aquele vazio que você acaba, na verdade, projetando no outro. Repetindo os padrões nos relacionamentos, num trabalho onde você não se sente valorizada pelo seu chefe, por mais que você trabalhe, você não alcança o resultado que você deseja ou o reconhecimento que você acredita que você merece. Tudo isso tem raízes nessas dores da infância. E quando a gente se depara com essa lista de gurus que a gente admirava, seguia, lia, ouvia, envolvido em tantas coisas terríveis, é nesse lugar que a gente vai parar. E é por isso que dói, por isso que desanima, porque a gente não consegue olhar para isso com uma distância. A gente acaba se identificando pelas nossas dores emocionais. E é por isso mesmo que a gente não deve eleger guias, gurus encarnados. Guias espirituais e mentores são os seus guias e mentores que andam com você, espíritos de luz mais desenvolvidos. Aqui na Terra, você não pode colocar ninguém nesse lugar. Mais uma vez, trazendo pelo olhar sistêmico, na constelação a gente fala que todos devem estar no seu lugar para que todas as relações fluam. Quando você coloca um guru no lugar do teu mentor espiritual e principalmente da tua intuição, do teu coração, do teu eu superior, essa relação entra em desequilíbrio. E se você sente que chegou a hora de parar de buscar pais espirituais para assumir a tua própria coroa, já se inscreve aqui no canal. Aqui nós não criamos seguidores, criamos mulheres soberanas. Clica no botão abaixo e ativa o sininho para não perder a sua liberdade. Então, como saber se você sofre dessa lealdade oculta, que trava a sua vida? O corpo fala. Eu vou listar 3 sintomas e veja se você se reconhece neles. Repetição de ciclo. Você troca de mestre, emprego, profissão, marido e o problema continua o mesmo. A sensação, a angústia, o vazio no peito segue com você? A exaustão da rocha. Você carrega o peso do mundo nas costas. Só você é capaz de resolver o problema de tudo e de todos. E você sente que ninguém cuida de você? Você é a forte, aquela que resolve, que nunca pode falhar? E a cegueira seletiva. Como se você colocasse um óculos escuro já numa sala com penumbra à noite. Você vê os sinais de um relacionamento abusivo, seja no trabalho, seja com parceiro, mas você finge que não. Porque no fundo, você tem muito mais medo de ficar sozinha do que de continuar nessa situação abusiva. Se identificou com algum desses 3 sintomas, ou até mais de um? Respira fundo agora. Eu sei que esse assunto é denso, é pesado, mas a gente está aqui para olhar, remexer, e fica tranquila, fica comigo até o final, que você não vai sair daqui com essa sensação. Eu sei que dói ouvir isso. E isso tudo que você está passando não é culpa sua. É um problema sistêmico, uma repetição de ciclos. E até o momento onde você ainda nem tinha ouvido falar nisso, ou mesmo que você já tenha uma grande caminhada, hoje, aqui, pode ser que uma grande ficha caia sobre a sua cabeça, e aí a gente denuncia a nossa época. Se caiu uma ficha aí com essas palavras, não se sente culpado. Você está avançando, está desenvolvendo consciência sobre um problema que até então talvez você ainda não tivesse nem entendido que existia. É como a poeira embaixo de um tapete. Imagina você extremamente alérgica, numa sala com um tapete cheio de poeira embaixo. Qual é a solução do problema?
tomar antialérgico cada vez mais frequentemente, doses mais altas, remédios mais avançados e caros, ou tirar o tapete da sala, tirar aquela poeira debaixo do tapete. Logo, por mais que doa, fazer terapia, mexer nas feridas emocionais, essa é a fórmula, o caminho para a cura definitiva e para a sua ascensão espiritual, seja ela depois dessa encarnação ou de várias outras para frente, não importa. Mas mexendo nessa poeira embaixo do tapete e resolvendo a real causa das suas questões, você vai estar avançando. E antes mesmo de pensar na ascensão, pode ser, não é, mas pode parecer ainda uma coisa muito distante, a qualidade de vida, a leveza, a sensação de satisfação no seu dia a dia. Imagina, ao invés de acordar cansada para mais um dia exaustivo, você acordar satisfeita. Você conseguir estabelecer, criar uma nova rotina para você, onde você se coloca em primeiro lugar, onde você se nutre, onde você acorda, respira fundo e consegue enxergar, porque você não tenha motivos para agradecer. Você tem muitos. Você tem uma carreira bem-sucedida, uma família linda, filhos, marido, uma casa bacana, conquistou vários bens materiais. Mas, quando você está afundada nas suas dores emocionais, você olha para fora e parece que nada faz sentido. Às vezes, por mais que você tenha, e muitas vezes você entra no ciclo do ter, ter e ter, para tentar ocupar esse vazio emocional. Toda compulsão, seja ela com a sua beleza, viver escrava da estética, viver escrava da academia, viver escrava da dieta, comprar compulsivamente tudo que você precisa e principalmente o que você não precisa. Coisas inúteis. Às vezes, passar do ponto com a bebida alcoólica. São formas de você entender que quando existe uma compulsão, todo exagero está tentando alimentar uma falta dentro de você. E você está projetando essa falta para fora. Você tem que olhar para dentro e resolver ela aqui. Eu quero te dizer que eu estou trazendo tudo isso, mas não para você se sentir culpado, para você se julgar, mas para você entender que gerando consciência sobre esse problema, você consegue ter a capacidade de dar um passo rumo à sua cura. Ao entender o que está por trás desse problema, dessa dor emocional, desse incômodo, dessa insônia que te faz acordar todo dia às 3 da manhã, desse cansaço que não tem suplemento, não tem oração que resolva. Por isso mesmo que eu criei a sessão Destrave, que é justamente para a gente ir no olho do furacão, entender o que está te travando, qual é a questão emocional, sistêmica, familiar que está te atrapalhando. E abrir um caminho de cura, sair já com um grande alívio no seu coração e entender quais são os próximos passos para você caminhar no seu caminho de cura, autoconhecimento, para acessar a sua leveza, a sua plenitude, a sua satisfação pessoal a cada dia da sua vida, independente do que está acontecendo lá fora. Porque lá fora é sempre um reflexo daqui de dentro. Então, se a vida lá fora não tá boa, é porque aqui dentro não tá legal e é só isso que você consegue ver. Tem pessoas que têm até uma vida simples, mas elas estão sempre sorrindo, sempre alegres. Você sente a alegria daquelas pessoas reverberando. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a ter essa alegria naturalmente. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que gosta de rir, de brincar, tenho uma risada alta, uma risada frouxa. E se eu não estou nesse meu estado natural, que é o de alegria, e que na verdade é o de todas nós, porque as nossas almas, elas não vieram aqui para pagar karma sofrendo. Isso também é uma ilusão, que é plantada na gente e faz a gente se manter nesse ciclo ruim. A gente veio aqui para ser feliz e para pagar karma, trabalhando, evoluindo, olhando para dentro, curando a nós mesmos, inspirando a cura do outro, que ninguém cura ninguém. Quando você se cura, você sabia que você deixa de deixar a herança das suas dores emocionais para os seus filhos? Então, às vezes, ao invés de ficar trabalhando como uma louca para dar para os seus filhos tudo do bom e do melhor, também invista em terapia, para que eles não fiquem com os seus vazios como herança. E aí não tem dinheiro no mundo que vá resolver isso. Essa falta que você sente.
essa coisa que você não entende. Imagina você, como mãe, deixar isso de herança para os seus filhos. O maior bem que você pode fazer para eles, a maior poupança, investimento de futuro é se tratar. Já parou para pensar nisso? E se até aqui nesse momento fichas caíram na sua cabeça, deixa o seu like aqui. Não pelo algoritmo, mas para você registrar esse momento que você está conseguindo desenvolver uma consciência, mandando um sinal para você mesma de que você está pronta para ver a verdade. E agora, eu quero te convidar para o nosso momento de cura, como eu chamo dentro das nossas sessões, dos jogos terapêuticos, na sessão de Strave, onde você não vai só entender o que está te travando, mas também já vai ter um grande caminho de cura ali para você, já vai ter um alívio imediato dessas sensações ruins. Eu quero te convidar a, se necessário, pausar esse vídeo para providenciar um fone de ouvido, um local onde você não seja interrompida pelos próximos 5, 7 minutinhos, com presença. Talvez, se você tiver aí um altar na sua casa, você queira pausar esse vídeo e acender uma vela, um incenso, trazer um copo d'água, até mesmo água potável para você tomar, essa água ficar fluidificada depois da nossa ativação. E também você ativar a força dos 4 elementos para receber esse momento de cura. Enquanto você vai se organizando aí, eu quero te mostrar a deusa Maat. Maat é uma deusa egípcia, considerada a deusa da justiça. Ela foi uma antiga deusa egípcia, da lei, da ordem e da justiça. Com sua pena da verdade, ela pesava as almas de todos os que chegassem ao seu salão de julgamento subterrâneo. Ela devia colocar a pluma na balança e no prato oposto o coração do falecido. Se os pratos ficassem em equilíbrio, o falecido podia festejar com as divindades e os espíritos da morte. Se seu coração fosse mais pesado, o falecido era devolvido a Arremaite, a deusa do inferno, que é parte hipopótamo, parte leão, para ser devorado. E, pautada nesse significado tão forte dessa deusa da justiça, Maat, e diante de todas essas injustiças que a gente viu, chegando, né, já o iniciozinho de 2026, chegando com esse peso, com essa carga, eu escolhi trazer essa deusa para a nossa ativação de hoje. Esse oráculo das deusas é um oráculo muito lindo, muito diferente, que trabalha muitos aspectos do feminino e que eu gosto de utilizar muito em todas as sessões que eu faço, principalmente as iniciais, onde a gente ainda não aprofunda com constelação, vem trazendo essas cartas com arquétipos e deusas para te mostrar o que está te travando, qual o caminho de cura e solução. E isso é uma leitura do seu campo, onde o que está no seu inconsciente, que você ainda não está conseguindo captar, vem refletido nessa carta que sai para você. Então, nada é por acaso. Se você chegou aqui hoje e está em contato com a arte, é porque existe algo nesse âmbito da justiça para ser trabalhado em você. Sem mais delongas, eu te convido a fechar os seus olhos, tomar uma posição bem confortável. Eu quero que você imagine que o seu pulmão, ele é uma árvore, mesmo que ele tem essa forma. Então se conecta com a sua respiração e visualiza o ar entrando pelo seu nariz, enchendo essas árvores no seu pulmão, esvaziando essas árvores no seu pulmão, e esse ar saindo, levando tudo que não faz mais sentido para você. Então você inspira, segura um pouco esse ar, sente essa sua árvore interior, esse seu pulmão cheio, pleno, e solta devagar, deixando ir, soltando o que não faz mais sentido para você agora. E seguindo com essa sensação de árvore, imagina dos teus pés saindo raízes douradas
que se aprofundam na terra. Parte dessas raízes começam a perceber um solo ruim, um solo que não nutre sombras, dores da injustiça, momentos da sua vida em que você olhou e quase que perdeu a esperança por tanta injustiça sofrida. E por ora, entre em contato com isso, perceba as sensações de injustiça, até que a deusa Maat, da forma como vier para você, se aproxima e diz: sou a lei da verdade, o caminho da integridade, a que preserva o código, e em meu coração mora a justiça, e peso todos os atos contra a minha pena da verdade. Peso todos os atos, e eles devem provar que são mais pesados. Então eu dou as lições, crio as oportunidades, abro os caminhos. Graciosamente, ofereço o que tem de ser aprendido, para corrigir todos os erros. Então, essa terra que não era fértil começa a ser transmutada. Mudar essa característica de ruindade, de terra podre, de terra que não nutre, para uma terra fértil. A terra em si tem essa propriedade de transmutação, transformar o ruim em bom. A terra recebe o esterco e transforma em adubo. O que não serve mais para os animais vira uma preciosidade que alimenta as flores, as plantas, as árvores. Então, você deixa toda essa dor da injustiça. E todas as vezes que você se sentiu injusta, não só injustiçada, mas também injusta, todas essas culpas que pesam no teu coração. E quando você entrega isso para a terra, isso é transmutado em lições, em aprendizados, em oportunidades. Então você não entrega com raiva ou querendo se livrar, você entrega com gratidão a tudo que essas injustiças vieram te ensinar. E você vai se nutrindo e absorvendo essas lições através das suas raízes douradas, através dessa terra transmutada, que recebeu a injustiça e transformou numa lição, num aprendizado para você. De cada vez confiar mais em si mesmo. De ter guias e mentores para te levar para si, para te ajudar a cada vez mais estar em si. E você recebe, enquanto está fazendo essa troca com a terra, recebendo as lições, você também recebe um recado. Maat chegou com sua pena da verdade para ajudá-la a trazer justiça à sua vida. Você está numa situação que parece injusta, desonesta ou pouco razoável? Tem usado de integridade, mas o outro ou os outros não, e agora você está ferida, busca justiça? Não tem sido honesta com suas palavras, em suas atitudes? Você está sendo injusta com os outros? Consigo mesmo? Talvez seus padrões sejam tão rígidos que você ache impossível atendê-los e se sente continuamente obrigada a rebelar-se? Você tem um juiz interior que a condena por quaisquer ação, segundo as suas próprias regras? É hora de pagar todas as dívidas, de promover um equilíbrio honesto e razoável em todos os seus procedimentos. Maat diz que o caminho da totalidade para você está em aceitar a natureza amorosa da justiça, que busca corrigir todos os erros ao dar as lições necessárias. E, ao receber esse recado, você sente uma imensa paz.
entendendo que, na verdade, você não foi injusta nem está sendo injustiçada. E nem nada que aconteceu e está acontecendo, que já foi citado nesse vídeo, é injustiça. Muito pelo contrário, é justo. As limpezas estão sendo feitas, as lições estão sendo dadas. E a confiança e a certeza disso te trazem uma grande paz interior. Respira nessa paz, se sentindo nutrida por essas lições, por esses aprendizados. Recolhe as tuas raízes douradas da terra. Volta a tua consciência para o teu coração, para o teu pulmão. Sentindo essa paz interior, que é a certeza da justiça, de que a justiça sempre foi e sempre está sendo feita, o tempo todo, traz para você. Eu te convido a dar 3 respirações bem lentas e profundas, enquanto eu ativo a lei do micro e macrocosmo, a lei da vibração empática, a lei da correspondência, a lei da graça e a lei do crescimento e evolução. Se sentindo muito bem, muito leve, nutrida no seu tempo, você pode abrir os seus olhos. O que você sentiu agora foi um leve movimento de engrenagem. O alívio é real, mas a trava sistêmica muitas vezes é profunda e invisível. Ela mora no seu ponto cego. Ela te trava sem que você consiga entender. Você não precisa mais passar um ano patinando no mesmo lugar e repetindo os mesmos ciclos. Eu criei algo muito específico para isso. A sessão de Strave. Não é uma terapia longa de anos falando do passado. É um encontro focado, onde usamos o jogo terapêutico e a visão sistêmica, as deusas, para mapear exatamente qual é a lealdade sistêmica que está parando a sua vida e destravar esse fluxo. E antes de ir, pense naquela amiga que também está sofrendo com a queda desses ídolos, de que vive travada. Mande esse vídeo para ela, vamos curar em egrégora. E se você cansou de raízes de barro e quer construir uma base sólida, o link para agendar a sessão de Strave está aqui embaixo na descrição. A balança é sua, a escolha é sua. Tem muitos outros vídeos aqui no canal para você ver, receber ativações de portais dos meses, seja no mês que você estiver assistindo esse vídeo. E nós seguimos juntas aqui, fazendo muitas conexões místicas de cura. Até o nosso próximo vídeo.